Oi, crianças! Então, concluímos as atividades de ensino religioso? Então, muito bem, agora vamos para as atividades de ciências. Nós vamos trabalhar hoje, continuar então o livro didático, tá? Vamos continuar hoje falando sobre os biomas brasileiros. Hoje nós vamos trabalhar então a página 14, falar sobre o Cerrado. Página 15 nós vamos falar sobre o Pantanal. Página 16 nós vamos falar sobre o Pampa, tá? E a página 17 e 18 são as atividades aí relacionadas ao conteúdo que vamos trabalhar sobre biomas brasileiros, tá certo? Muito bem. A aula passada nós falamos então sobre floresta amazônica, que é o maior bioma brasileiro que nós temos, tá? Ele abrange toda a região norte do país, tá certo? É o maior bioma aí que nós temos no nosso país, tá certo? É uma área aí de característica de floresta muito densa, né? Grandes florestas aí de árvores muito altas, tem uma diversidade muito grande de plantas e também de animais, certo? Nós temos aí o período então de seca e período de chuva, né? Então é um lugar muito quente e úmido. Então isso favorece então a diversidade então aí de plantas, né? De fungos, tá certo? Sofre com as ameaças de queimadas, desmatamento, não é? Venda de madeira, então sofre aí com essas ameaças. Falamos também sobre a Caatinga, tá? Que é o único bioma exclusivamente brasileiro, que se localiza ali na região do Nordeste do Brasil, tá? É uma região de característica aí, de estação mais seca do que chuvosa. É um lugar de temperatura assim muito altas, né? Um lugar quente, temperatura muito quente. As plantas têm adaptações aí com relação a essa questão da falta de chuva, então a vegetação são mais específicas da região, né? Como os cactos, que possuem muitos espinhos. O seu interior é muito rico em água para poder então sobreviver à questão aí das longos meses aí de seca. É uma região onde tem os animais aí que são mais adaptados à região da seca, né? Como os lagartos aí, o tatu-bola, a seriema, tá? Também sofre com a questão de desmatamento, de queimadas, tá certo? Também sofre também com a questão da agricultura. Lá tem uma grande questão aí também da produção de carvão, não é? De carvão vegetal, porque eles queimam muita madeira, então para a produção do carvão vegetal. Então sofre muito com essas questões aí de ameaças nesse ponto, tá? Falamos também sobre a Mata Amazônica, sobre a Mata Atlântica, que é um bioma aí muito característico também do Brasil, abrange toda a região litoral aí do Brasil também, um pedaço também da região sudeste ali, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Então, a Mata Atlântica também é uma vegetação aí úmida, por questão de grande quantidade de chuva. É uma vegetação também quente, então por ser quente e úmida também favorece então a questão da diversidade aí das plantas, né, de plantas, né, e de fungos, e também a questão da diversidade de animais. Sofre com as ameaças também de desmatamento, com a questão também de urbanização, construções aí de casas, indústrias, não é? Então sofre muito com essa questão aí do desmatamento da região da Mata Atlântica, tá bom? Muito bem. Animais que são mais característicos aí que a gente viu são espécies aí de sapos, de rãs e pererecas, também por ser uma questão de ser uma floresta úmida. Então esses animais gostam muito desse tipo de região, tá? Gambás também são animais noturnos, também muito comuns na Mata Atlântica, tá certo? Muito bem. Então, a atividade de hoje nós vamos falar então sobre o Cerrado, o Pantanal e o Pampa, tá? O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Nós temos o primeiro bioma, que é a Mata Atlântica, tá? Perdão, a Mata Amazônica é o primeiro bioma maior que nós temos aí, é a Mata Amazônica. Em segundo, nós temos o Cerrado, tá certo? O Cerrado se localiza aqui na área central do Brasil, ó. Vocês observem aqui, ó. Toda essa área aqui em marrom é então o Cerrado, para vocês perceberem então como ele é grande, tá? Ele é extenso. Vamos falar então sobre as características do Cerrado? Muito bem. O Cerrado, então, ele tem característica aí de clima quente, tem duas estações aí bem definidas, que é a estação de chuva, tá? Que é durante o verão, e a estação de seca, que é o inverno, tá?
O Cerrado também sofre aí com questões de desmatamento, de queimadas devido ao período muito grande aí de seca, sem chuva, então a vegetação seca muito, tá? Então, devido ao frio, ventos que tem ali durante esse período de seca, então isso favorece muito a questão de queimadas, tá? A gente vê muita reportagem aí da questão de queimadas na região do Cerrado, tá? Principalmente região do estado de Goiás, Minas Gerais ali, a gente vê muito essa questão de queimadas ali, tá? É um bioma então que apresenta ambientes variados aí, tá? Apresenta uma grande diversidade de nascentes, de rios, né? A gente já ouve falar muito aí que o Cerrado é chamado berço das águas, devido então à quantidade de nascentes que tem nessa região, tá? A questão também de rios, tá? De águas subterrâneas também, a região do Cerrado ali é muito rica em questão de água, tá certo? A vegetação, em comparação então à mata amazônica da nossa região aqui, o Cerrado já é de vegetação mais rasteira, são árvores mais baixas, árvores mais retorcidas, tá? É uma região aí de campos assim mais abertos, não é tão fechada quanto a mata amazônica, é um campos mais abertos, tá? Tem uma árvore muito característica do Cerrado que é o ipê amarelo, vocês vão ver ele aí, ó, na foto aqui, ó, ele é muito bonito, o ipê amarelo. Tem outras cores também, tem a diversidade aí de ipês, tem o ipê branco, ipê roxo, tem o ipê rosa, tá? E esse então aqui é o ipê amarelo, tá? Durante a estação da seca, então ele floresce, fica muito bonito, é uma árvore alta, tá? Com flores aí muito bonitas, tá certo? A questão dos animais. A arara azul, a ararinha azul, é muito característica da região do Cerrado, tá? Lá na minha região, lá em Minas Gerais, na cidade onde eu nasci, tem muita dessas araras aqui, a gente vê elas voando, principalmente nas praças, a gente vê por conta lá das árvores, né, são árvores mais altas, os coqueiros, então elas estão sempre voando por ali. Então a gente vê muito essa espécie de arara voando então pela região de Minas Gerais, ali onde é o bioma então do Cerrado também, tá? Muito bem. Durante a aula virtual a gente vai colar então aqui, ó, a foto que mais a foto do ser vivo, então, que é bem característico então do Cerrado, tá certo? Muito bem, vamos falar agora do Pantanal. Pantanal fica na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vocês vão ver um pontinho verde aqui, ó. É um bioma bem pequenininho, tá aqui, ó, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Vamos falar então sobre as características do bioma do Pantanal. Existe um bioma também que se caracteriza pela existência de dois períodos distintos, tá? Período de cheias e o período das secas. Durante as chuvas, os rios enchem, os rios alagam, então há questões de inundações aí dos rios. Quando isso acontece, os animais que vivem ali nessa região precisam procurar lugares mais altos para poder então se abrigarem por conta das questões das cheias, tá? Isso é muito bom para a região, porque isso torna o solo mais fértil, não é? Então isso torna então ali alagam então essas partes aí onde tem florestas, onde tem as plantas, isso torna então o solo mais fértil. Isso é uma vantagem muito boa aí em questão dos alagamentos aí na região do Pantanal, tá certo? Já nas estações de seca, os campos e os lagoas secam e os animais buscam então águas nos grandes rios, tá certo? O Pantanal apresenta grande diversidade de plantas, de animais também com os outros biomas, né? Mas tem animais muito característicos dessa região, que é a onça pintada, os jacarés, né, do papo amarelo, as garças, arara azuis, né, e os tuiuius. Os tuiuius é uma ave muito característica da região do Pantanal, tá? Como nós temos então essa região aí com diversidade de animais, muito rico, então há questão também de ameaças, né? Quais são as ameaças aí? O Pantanal é um bioma muito preservado pelo Brasil e é mesmo um bioma assim muito visitado e explorado por ser um bioma assim muito rico nessa diversidade, tá? De águas muito cristalinas, tá certo? Então eles sofrem muito com questões de ameaças aí, tá? Principalmente questão de desmatamento, de queimadas também,
né, pesca em excesso e a caça também desses animais que são muito característicos da região, né, que vocês viram aí o jacaré do papo amarelo, é um animal muito bonito, então eles sofrem questão da caça desse animal, tá? Então é necessário então aí a preservação desse ambiente, tá? Por ser um lugar muito bonito, um lugar de diversidade de plantas e animais, precisa ser preservado, tá certo? Então a gente vê então aqui imagens mostrando para vocês, ó, da região do Mato Grosso do Sul, tá? Aqui o jacaré do papo amarelo, que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui também só olha para vocês verem como que as águas são cristalinas lá na região do Mato Grosso do Sul, tá? Então aqui é o Pantanal, vocês percebem que são regiões mais alagadas, não é uma região de floresta tão densa quanto a floresta amazônica, tá? É uma região então mais alagadas durante o período de cheias, tá certo? Aqui nós vamos colar então uma figura que retrata então aqui de um ser vivo que está no material de apoio que refere então ao Pantanal, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos falar agora do Pampa, ou chamado de Pampas Gaúchos, tá? O Pampa, que é o bioma que se localiza no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Olha, lá no Rio Grande do Sul. É um bioma também bem pequeno, tá? Vamos falar então das características do bioma Pampa. A paisagem da maior parte desse bioma é formada por uma área plana, coberta de capim e arbustos de diversas espécies. Então a gente já percebe que o Pampa é uma região muito diferente do que nós já vimos até agora. É diferente do Cerrado, ele é diferente da Mata Amazônica, ele é diferente da Mata Atlântica, ele é diferente da Caatinga. Vocês percebem aí que são biomas muito diferentes um do outro. O Pampa também é muito diferente, porque ele é mais coberto de arbustos, que são árvores mais baixas, tá? Tem diversidade também de espécies. Próximos aos rios costuma existir então uma concentração de árvores maiores, próximas aos rios, que formam então pequenas florestas. A temperatura lá já é uma temperatura mais baixa em relação a outros biomas que nós vimos aí, que é de temperaturas mais altas, mais quentes, um lugar mais úmido, né? Então lá no sul já é temperaturas mais baixas, tá? No inverno recebe ventos gelados e fortes. Existem várias espécies de plantas rasteiras e animais, como os veados campeiros, emas, corujas, buraqueiras. Então a gente vê aqui então as espécies que existem lá nos pampas, tá? Olha aqui a diversidade então de espécies, tá? Aqui nós temos então o guaxinim, tá? Que é um animal muito comum no pampa, se alimenta de insetos, roedores e frutos. Aqui nós temos o veado campeiro, que é um animal que vive em pequenos grupos, tá? E aqui nós temos então uma espécie de capim comum, que é do pampa, tá? Suas plumas são aglomerados de flores, onde se formam as sementes, tá? Então isso aqui é um tipo de vegetação muito comum lá no Pampa Gaúcho. Quais são as ameaças? A agricultura, tá? Criação de gado, porque aí vai ter o desmatamento, tá certo? São algumas das principais então ameaças aí do Pampa Gaúcho, tá? Em diversas áreas o solo se torna então parecido com o de deserto em reação ao mau uso. Então a questão da criação de gado, plantação aí da questão da quantidade então da plantação de capim aí para pastagem de animais, então isso tornou então o solo um pouco mais deserto, tá? Então sofre muito com a reação aí dessas questões de agricultura e criação de gado. Então essa é uma das ameaças que o Pampa sofre lá no Rio Grande do Sul, tá? Por isso a gente chama então de Pampa Gaúcho, porque ele se localiza lá no Rio Grande do Sul. Então vocês podem encontrar de duas formas, ou escrito Pampa ou Pampa Gaúcho, tá bom? Muito bem, então nós vamos colar aqui também uma foto de um ser vivo, né, que retrata muito a questão das características aqui do Pampa, tá certo? Muito bem. As atividades da página 17 e 18 vocês vão realizar então de acordo aí com o conteúdo que nós trabalhamos, tá? Número 1, vocês vão observar novamente o mapa dos biomas brasileiros lá na página 10 e depois vocês vão responder as perguntinhas, tá? Então aqui, ó, vocês vão observar esse mapa aqui, ó, da página 10 para responder as perguntinhas lá da atividade número 1,
tá? Letra A e letra B. Número 2, vocês lembram daquela conversa que nós vimos lá no primeiro capítulo de ciências? Que a Lúcia, aqui ó, esse diálogo aqui ó, entre a Lúcia e a mãe dela. Então, a gente percebeu então que a Lúcia, né, que a mãe da Lúcia, ela viaja pelo Brasil, não é? Então vocês vão ler novamente lá aquele diálogo, tá? E vão ver por onde que a mãe da Lúcia passou e mandou fotos para ela. Então lá no material de apoio, vocês vão olhar lá quais são as figuras que se encaixam então em cada local aqui do Brasil, de acordo com o bioma, tá bom? Olha aqui, ó, tem essas imagens aqui, vocês vão recortar essas figurinhas aqui do material de apoio e colar aqui no mapa, tá? Ó, colar então em cada região aqui. Então vocês vão ver assim, ó, essa região aqui número 1, tá? Tem um aviãozinho aqui número 1. Qual que é o bioma então dessa região? Então vocês vão lá, cortar o bioma que diz aqui, ó, qual que é o bioma, vocês vão olhar as características desse bioma e colar a figura aqui, tá certo? Número 2, qual que é o bioma característico dessa região? Vocês vão colar aqui. Número 3, qual que é o bioma característico? Vão colocar aqui, tá certo? Muito bem. Atividade número 3, sobre a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais devastados do Brasil. Observe os mapas que mostram a área em verde ocupada e esse bioma em 1500 e 2016. Lembra quando a gente comentou lá do ano de 1500 lá em História? Que os portugueses chegaram e vistaram então uma floresta muito densa, muito grande, muito rica e bonita? Então é a floresta de Mata Atlântica. Em 1500 essa floresta era muito grande, olha aqui a quantidade da extensão da floresta de Mata Atlântica. Então vocês vão comparar uma foto com a outra, de 1500 aqui e 2016. E vão responder as perguntinhas A e B aqui, tá certo? Então muito bem, atividade de ciências de hoje. Aguardo vocês na aula virtual, então pra gente corrigir essas atividades e discutir mais sobre o assunto. Façam aquelas que vocês conseguirem fazer, tá bom? Até a aula virtual daqui a pouquinho.